O ciúme é uma emoção que todos nós conhecemos, mas poucos de nós realmente entendemos. É aquele incômodo que surge, uma mistura de medo, insegurança e posse. Mas será que o ciúme é apenas sobre o outro? Ou será que ele reflete algo mais profundo dentro de nós? Para compreender isso, precisamos explorar as ideias de grandes pensadores, como Freud, Sartre, Jung e Nietzsche, que nos ajudam a desvendar as raízes dessa emoção tão complexa. A natureza do ciúme. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos oferece uma explicação inicial. Ele acreditava que o ciúme é uma emoção primitiva que nasce em nossas primeiras experiências de vida. Desde a infância, competimos pelo afeto dos pais, especialmente quando nos sentimos ameaçados pela presença de outros, irmãos, por exemplo. Esse desejo de exclusividade cria as bases do que, mais tarde, se manifesta como ciúme nos relacionamentos amorosos. Freud também nos alerta para um aspecto mais profundo. O ciúme é, muitas vezes, um reflexo do medo de perder algo que consideramos essencial para nossa autoestima. Não é só o medo de perder o outro, mas o medo de perder o valor que acreditamos ter aos olhos dessa pessoa. Assim, o ciúme não é apenas uma reação ao comportamento do outro, mas uma resposta às nossas próprias inseguranças. Sartre e a liberdade do outro. Jean-Paul Sartre, o grande filósofo existencialista, aborda o ciúme sob uma perspectiva completamente diferente. Para ele, a essência do conflito humano está na dificuldade de aceitar que o outro é, em última instância, livre. Quando estamos em um relacionamento, desejamos ser escolhidos, amados e priorizados. Mas, ao mesmo tempo, queremos que essa escolha seja incondicional, como se fosse inevitável. Esse paradoxo, querer o amor do outro, mas rejeitar sua liberdade, é a raiz do ciúme. Sartre argumenta que o ciúme é, na verdade, uma tentativa de negar a autonomia do outro. Quando sentimos ciúme, estamos dizendo: eu quero que você seja meu, mas quero que isso seja uma escolha que você não possa evitar. Isso transforma o relacionamento em uma dinâmica de poder, onde buscamos controlar, mesmo que inconscientemente, as ações e os sentimentos do outro. O existencialismo nos desafia a enfrentar essa realidade com coragem. Aceitar que o outro é livre significa aceitar que o amor nunca pode ser garantido. Ele é, por definição, um risco, e é isso que o torna tão significativo. Jung e a projeção no ciúme. Carl Jung, com sua abordagem simbólica e introspectiva, nos oferece uma visão ainda mais profunda. Ele nos ensina que o ciúme é, muitas vezes, uma projeção de partes nossas que não queremos encarar. Essa projeção, segundo Jung, ocorre quando vemos no outro algo que, na verdade, pertence a nós. Nossas inseguranças, medos ou desejos reprimidos. Por exemplo, se sentimos ciúmes de que o outro seja admirado por sua beleza ou sucesso, isso pode revelar uma insegurança sobre como vemos nossa própria aparência ou realizações. O ciúme, nesse sentido, não é uma emoção contra o outro, mas contra aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Jung também nos alerta sobre o risco de permitir que essas projeções dominem nossos relacionamentos. Quando não reconhecemos nossa sombra, esse lado oculto e rejeitado de nós mesmos, corremos o risco de transformar o outro em um inimigo imaginário. Para superar o ciúme, Jung sugere que integremos essas partes rejeitadas, reconhecendo nossas vulnerabilidades e usando-as como oportunidades de crescimento. Nietzsche, o ciúme como oportunidade de transformação. Por fim, Nietzsche nos oferece uma perspectiva provocadora. Ele não via o ciúme como algo necessariamente negativo. Para Nietzsche, as emoções intensas, mesmo aquelas que nos causam dor, são fontes de aprendizado e transformação. O ciúme, quando encarado com coragem, pode ser um catalisador para nos tornarmos mais fortes e autênticos. Nietzsche nos desafia a abandonar a ideia de que o outro nos pertence. Em vez disso, ele nos encoraja a valorizar a singularidade do outro e a nossa própria. Para ele, o ciúme surge quando nos comparamos ao outro e sentimos que estamos em desvantagem. Mas, ao invés de nos deixarmos consumir por essa comparação,
Podemos usá-la como um estímulo para crescer, para nos reinventar e para nos tornarmos melhores. Ele também nos lembra que a posse é ilusória. Nada, nem ninguém, pode realmente ser nosso. Essa compreensão pode ser libertadora. Ao abandonar a ideia de posse, abrimos espaço para um amor mais genuíno, baseado na liberdade e no respeito mútuo. Como lidar com o ciúme? O ciúme, quando entendido e enfrentado, pode se transformar de uma emoção destrutiva em um poderoso caminho para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Vamos explorar com mais profundidade os passos essenciais para lidar com essa emoção complexa. Reconheça o ciúme sem julgá-lo. Carl Jung nos ensina que emoções intensas, como o ciúme, frequentemente revelam aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar. O primeiro passo para lidar com o ciúme é reconhecê-lo sem julgamento. Muitas vezes, tendemos a reprimir ou negar essa emoção, com medo de parecer fracos, possessivos ou inseguros. Porém, negar o ciúme não o elimina. Ele apenas encontra formas indiretas de se manifestar, como ressentimento, ansiedade ou distanciamento. Uma prática reflexiva. Quando sentir ciúme, permita-se pausar e nomear o que está acontecendo. Estou com ciúmes. Por quê? Pergunte-se o que exatamente despertou essa emoção. Foi um comportamento específico do outro? Ou uma insegurança sua que está sendo evidenciada? Esse simples ato de observação já reduz a intensidade do ciúme e abre espaço para a compreensão. Um exemplo. Imagine que você sente ciúme porque seu parceiro falou com alguém de maneira calorosa. Reconhecer sem julgar significa admitir. Senti que isso me incomodou, mas quero entender melhor o que estou sentindo antes de reagir. Aceite a liberdade do outro. Sartre nos lembra que o outro é um ser livre, com desejos, pensamentos e escolhas que não estão sob nosso controle. O ciúme muitas vezes surge do desejo de prender o outro, de garantir exclusividade. Mas essa tentativa de controle é ilusória e frequentemente destrutiva. O amor só é genuíno quando vem da liberdade, e tentar restringir essa liberdade é sufocar a autenticidade do relacionamento. Uma reflexão. Pergunte-se: estou tentando controlar o outro para me sentir mais seguro? Aceitar que a outra pessoa tem escolhas próprias não significa ignorar limites ou desrespeitos, mas sim reconhecer que o amor floresce quando ambos os lados têm espaço para serem quem realmente são. Um exemplo. Imagine que seu parceiro quer sair com amigos e você sente ciúme. Em vez de impor restrições, reflita: estou projetando um medo meu de abandono ou traição nessa situação. Lembre-se de que permitir a liberdade do outro é também um gesto de confiança em si mesmo e na relação. Transforme emoção em ação positiva. Nietzsche via emoções intensas como combustível para a transformação pessoal. O ciúme, quando canalizado corretamente, pode se tornar uma força criativa e motivadora. Em vez de se deixar consumir por essa emoção, use-a como um estímulo para melhorar a si mesmo. Uma reflexão prática. Pergunte-se: o que posso fazer para me sentir mais confiante ou realizado? Muitas vezes, o ciúme surge quando não estamos investindo o suficiente em nós mesmos. Transformar essa energia em ação positiva é um antídoto poderoso. Um exemplo. Se você sente ciúmes de alguém que parece mais sociável ou bem-sucedido, pergunte-se: o que posso aprender com essa pessoa? Em vez de rivalizar, use essa inspiração para crescer. Talvez seja o momento de se dedicar mais aos seus hobbies, ampliar sua rede social ou explorar novos desafios profissionais. Olhe para dentro. Carl Jung nos desafia a usar o ciúme como uma oportunidade de autoconhecimento. O ciúme frequentemente é uma projeção de nossas próprias inseguranças. Talvez você sinta ciúmes porque teme não ser atraente o suficiente, inteligente o suficiente ou interessante o suficiente. Reconhecer isso é um ato de coragem, mas também o início da cura. Perguntas-chave. O que essa situação diz sobre como vejo a mim mesmo? Existe uma parte de mim que preciso aceitar ou trabalhar? Um exemplo. Se você sente ciúmes do sucesso profissional de alguém próximo ao seu parceiro, talvez isso indique uma insegurança sobre sua própria trajetória.
Em vez de se comparar, pergunte-se como pode fortalecer sua autoestima e seus objetivos. Prática. Escreva sobre o que o ciúme desperta em você. Use um diário para explorar esses sentimentos. Isso ajuda a desmistificar o ciúme e a transformá-lo em uma ferramenta de autodescoberta. Ciúme, um espelho e um convite. O ciúme é como um espelho. Ele reflete nossos medos, nossas vulnerabilidades e, mais importante, nossos potenciais para o crescimento. Freud nos lembra que ele pode ser uma sombra de nossos primeiros laços afetivos. Sartre nos desafia a aceitar a liberdade do outro como uma prova de confiança. Jung nos convida a integrar nossas inseguranças, enquanto Nietzsche nos inspira a usar o ciúme como um trampolim para a autossuperação. Lembre-se, o ciúme não é um inimigo a ser derrotado, mas um professor que nos chama a entender melhor quem somos. Na próxima vez que sentir o peso dessa emoção, pergunte-se: o que ela está tentando me ensinar? Como posso transformar isso em algo que me fortaleça? Enfrentar o ciúme com coragem e introspecção é mais do que uma maneira de melhorar seus relacionamentos. É um caminho para se tornar a melhor versão de si mesmo. E se você deseja entender como os arquétipos e símbolos compartilhados moldam nossos sonhos, decisões e até a cultura ao nosso redor, então não perca o vídeo que está na tela agora sobre o inconsciente coletivo de Carl Jung. Clique e mergulhe nessa ideia revolucionária que conecta toda a humanidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.